Boa noite, sejam bem-vindos ao módulo 2 da pós-graduação Lato Sensu em Contabilidade e Direito Tributário. Professor Elton Abreu da Silva, professor doutor, professor com experiência na docência no curso de Direito. Já tive a possibilidade de trabalhar Direito Tributário no curso de Ciências Contábeis. Então, essa pós de Contabilidade e Direito Tributário, ela tem uma conexão muito ampla e muito importante para todos os funcionários, para todos os servidores, para todo profissional que atua com contabilidade e direito tributário. Nossa disciplina, Sistema e Princípios Constitucionais Tributários e Espécies Tributárias. Nós teremos 4 encontros e no tema do primeiro encontro, Introdução ao Direito Tributário e à Legislação Tributária. A nossa missão nesse primeiro momento é fazer uma introdução às principais normas, definições do direito tributário e apresentar a legislação tributária, seja no aspecto constitucional, seja no aspecto infraconstitucional, entender como que funciona no ordenamento jurídico brasileiro as normas que vão reger o direito tributário. A ementa da nossa disciplina, Sistemas e Princípios Constitucionais, Tributários e Espécies Tributárias. Nós vamos analisar a introdução do Sistema Tributário Nacional, os princípios constitucionais, competências tributárias, limitações ao poder de tributar, jurisprudência dos tribunais superiores. Olha o roteiro da nossa aula de hoje. No primeiro momento, a gente vai apresentar para vocês o conceito doutrinário e legal do direito tributário e a autonomia, enquanto ramo autônomo, que o direito tributário tem, com suas normas, com seus princípios, com sua doutrina, com jurisprudência específica. No segundo momento, nós vamos apresentar para vocês quais são as fontes do direito tributário. Na sequência, a relação do direito tributário e o direito financeiro, vamos ver as suas diferenças. Vamos apresentar o conceito legal e doutrinário de direito tributário, apresentar a competência tributária e verificarmos e apresentarmos quais são as competências da União, quais são as competências dos estados, quais são as competências dos municípios, quais são as competências do Distrito Federal. E aí o texto da Constituição Federal, pessoal, ele foi muito interessante, porque ele deixou muito bem organizado, para a gente não ter dúvida de quem é a competência. Se eu for falar de IPTU, eu já sei com clareza de quem vai ser essa competência. Então, essa parte da aula terá essa missão. E a legislação tributária, quais as fontes legais que a gente tem para falar do direito tributário, para falar da legislação tributária? E aí vamos apresentar a primeira delas, e a mais importante, a nossa Constituição Federal. Ela vai representar a fonte maior das normas do direito tributário no Brasil. Vamos apresentar e estudar um pouco sobre o Código Tributário Nacional, as leis complementares, as leis ordinárias, os decretos e as normas complementares. Isso porque define o texto da nossa Constituição que eu posso e tenho à minha disposição todo um processo legislativo. Então, quando nós falamos em leis, eu vou entender a lei num aspecto mais amplo. E que esse aspecto mais amplo ele pode ser representado por essas espécies legislativas. E é por isso que nós temos Constituição Federal, Código Tributário, essas leis complementares e ordinárias, os nossos decretos legislativos, as normas complementares, as medidas provisórias, que é o que a gente ouve com muita frequência também, em matéria de direito tributário, ou qualquer ramo do direito, e vamos verificar a importância da interpretação das normas do direito tributário e essa integração da legislação tributária no Brasil. E para iniciarmos, eu preciso apresentar para vocês que o direito tributário ele constitui um dos principais ramos do direito público, responsável por disciplinar a instituição, a arrecadação e fiscalização dos tributos. Então, o primeiro aspecto é que o direito tributário é um ramo do direito público. E no direito nós sempre fazemos essa dicotomia. O que é direito público e o que é direito privado. E aí nós vamos fazer essa diferença a partir do seu objeto de estudo. Enquanto o objeto de estudo do direito privado é a relação jurídica entre os particulares
E nós conseguimos verificar isso de forma muito presente nos nossos contratos, onde as partes, usando-se da autonomia da vontade, elas têm a liberdade de mencionar os seus direitos e as suas obrigações com uma ausência quase total do Estado. Já o direito público, nós vamos entender que o objeto de estudo do direito público é a ação estatal, é a responsabilidade da União, é a responsabilidade dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Só para a gente exemplificar, como objeto de estudo do direito público, o artigo 6º da Constituição, ele vai falar alguns direitos sociais. Direito à educação, direito à saúde, direito ao esporte, direito ao lazer, à previdência. E aí fica uma pergunta. E de onde o Estado vai retirar os valores financeiros para efetivar esse serviço para a sociedade? E aí esse direito tributário ele vai ser interessante para nós, porque nós vamos verificar que é uma fonte de arrecadação dos estados para que ele possa desenvolver essas atividades. A compreensão de seus fundamentos é indispensável para os profissionais da área jurídica, contábil e administrativa, especialmente diante da complexidade do sistema tributário brasileiro. Nós ouvimos com muita frequência, pessoal, dizermos que o sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo. A carga tributária que o brasileiro, que o cidadão, que o contribuinte paga em qualquer ação que torne um fato gerador, que gere a obrigação de efetuar o pagamento de um tributo, é muito extensa. Então, essa complexidade do sistema tributário brasileiro, ela vai, de certa forma, ampliar a possibilidade dessa arrecadação por parte do Estado. E a nossa pós tem essa missão de compreender o direito tributário, essas normas e a legislação tributária no Brasil. Nenhum profissional das duas áreas, do direito e da contabilidade, ou área comercial, ele vai conseguir compreender essas normas do sistema tributário nacional brasileiro sem compreender esses aspectos que nós vamos analisar nesse primeiro momento da nossa aula. O objetivo geral da nossa disciplina, proporcionar a vocês, nossos alunos, sejam bem-vindos mais uma vez a essa pós, com o esforço e a dedicação da professora Gisele, nossa coordenadora. Então, a nossa finalidade, nosso objetivo principal é proporcionar a vocês a capacidade de compreender a noção de direito tributário e sua legislação. E como objetivos específicos da nossa disciplina, compreender os conceitos fundamentais do direito tributário, que vão ser o nosso norte para a nossa compreensão, identificar as principais fontes da legislação tributária no Brasil e analisar toda a estrutura normativa que rege a tributação no Brasil. E quando nós ouvimos essas palavras, estrutura normativa, pessoal, nós estamos falando de toda a legislação, de todo o ordenamento jurídico brasileiro, que vai ter como fonte de estudo, como objeto de estudo, o direito tributário e a sua aplicação prática. E aí nós precisamos, nesse primeiro momento, apresentar para vocês a definição de sistema tributário nacional. E faço isso com base em dois grandiosos doutrinadores do sistema tributário nacional. E o primeiro dele, o professor Leandro Pulse, que vai determinar e vai definir para a gente que o sistema tributário nacional corresponde ao conjunto organizado de normas constitucionais, infraconstitucionais, que disciplinam a tributação e delimitam o exercício do poder de tributar pelo Estado. Já o professor Ives Gandra da Silva Martins vai definir o sistema tributário nacional como complexo normativo, que vai ter algumas funções específicas, quais sejam organizar as competências tributárias dos entes federativos e vai estabelecer os princípios que limitam a atuação fiscal do Estado. Então, o que é o sistema tributário nacional? É todo esse conjunto de princípios, de normas, que vai definir as competências, que vai organizar o processo de arrecadação de tributo pelo Estado a partir desse poder
garantido aos entes federativos por autorização do texto da nossa Constituição Federal. Por que a importância dos tributos, da sua espécie, da sua classificação? Porque são as fontes de arrecadação, é a forma que o Estado tem para arrecadar do seu contribuinte, direto ou indiretamente, valores para que ele possa desenvolver as suas atividades. O direito tributário, nós podemos resumir ele da seguinte forma: é o ramo do direito público que vai servir para quê, pessoal? Que vai disciplinar as relações jurídicas entre o Estado e os particulares decorrentes da atividade tributária. E aí, quando nós fazemos uma compra e venda, quando nós compramos um carro, quando nós compramos um produto industrializado, quando nós recebemos os nossos subsídios salariais, nós verificamos em cada uma dessas ações o direito tributário. As relações tributárias estão ali para regular essas relações jurídicas entre o Estado e os particulares, que por muitas vezes nós ouvimos ou conhecemos da expressão dos contribuintes. Então, é a relação dos contribuintes com esses entes federativos que vai ser objeto de estudo do direito tributário. Qual a função dessa área específica do direito, o direito tributário? E aí nós entendemos o direito como um ramo específico que vai precisar analisar alguma matéria. E no caso da nossa disciplina, no caso da nossa aula de introdução, a apresentação da função do direito tributário. E aí eu preciso apresentar para vocês. Ele vai, no primeiro momento, instituir tributos. E o significado dessa expressão, pessoal, instituir, resume com a mesma expressão, criar os tributos. Vai arrecadar receitas. Então, talvez seja a missão desse sistema tributário nacional organizar de forma legal, de forma administrativa, de forma vinculada ou não, a forma como os entes federativos vão arrecadar essas receitas. Fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias e garantir a segurança jurídica. Então, nós vamos entender que é a função do direito tributário apresentar para nós todas essas regras. Ramo do direito tributário, ou por que nós consideramos o direito tributário com a sua autonomia? No primeiro momento, nós precisamos entender que todo ramo do direito ele precisa alcançar essa autonomia. E para isso existem alguns pilares, para a gente não ser uma matéria, para a gente não ser apenas um capítulo dentro do direito constitucional, mas nós temos uma disciplina específica, tanto na graduação quanto nos cursos de graduações, para falar do direito tributário. E por que nós temos autonomia enquanto direito tributário? Nós temos princípios próprios, princípios específicos do direito tributário. E uma das nossas aulas nós vamos analisar os princípios da especificidade, o princípio da anterioridade, o princípio da aplicação da norma no legismal. Então, nós temos os princípios próprios. Nós temos conceitos específicos do direito tributário, fato gerador, obrigação tributária principal, obrigação tributária acessória. Então, nosso vocabulário jurídico ele vai ser acrescido ao término ou durante a nossa aula de direito tributário. Vamos apresentar a legislação própria, e aí desde o texto da Constituição, o Código Tributário Nacional vai ser uma das fontes muito importantes para a nossa disciplina, para o desenvolvimento das atividades profissionais do nosso dia a dia, e a jurisdição especializada em alguns aspectos. Então, nós precisamos compreender todos esses processos de função do direito tributário, de entender a sua autonomia para a gente poder verificar a sua importância como um todo. Direito tributário e direito financeiro. Qual é a relação desses dois ramos do direito? Cada um tem o seu objeto de estudo específico. E aí nós precisamos entender que eles não são sinônimos entre si e que cada um tem suas particularidades. E isso porque o direito financeiro vai fazer o quê? Vai estudar as receitas públicas, as despesas públicas, o orçamento público e o crédito público. De certa forma, o direito financeiro vai orientar como eu vou
gastar esses valores nas nossas receitas públicas. Diferente do direito financeiro, pessoal, nós estamos apresentando um direito tributário. E qual é a fonte de estudo do direito tributário? Ele vai estudar qual matéria, qual conteúdo vai ser interessante para nós. E aí os tributos. Tributos que vão ser determinados pelo texto da Constituição Federal. E aí nós temos uma teoria adotada pelo Supremo Tribunal Federal, que vai dizer que hoje, de acordo com a Constituição Federal e o nosso Código Tributário Nacional, eu tenho 5 tributos passíveis de serem cobrados. Eu tenho os impostos, tenho as taxas, tenho as contribuições de melhoria, tenho os empréstimos compulsórios e tenho as contribuições sociais. Então, o direito tributário vai analisar essas espécies. A obrigação tributária, e a obrigação tributária tem uma relevância para entender a obrigatoriedade, as alíquotas, de quem seria a competência, apresentar o crédito tributário e o processo de fiscalização e arrecadação dessas receitas. No contexto geral, eu vou entender que o direito tributário vai organizar a forma de que os entes federativos vão ingressar, de certa forma autorizada pela lei, no nosso patrimônio para arrecadar valores para que ele possa colocar os serviços que nós já mencionamos, a educação, a saúde, esporte e lazer, à disposição da coletividade e da sociedade. O exemplo prático do direito tributário é todo o processo de cobrança do IPTU, um imposto, um tributo que vai ser de competência dos municípios, que tem sua finalidade específica. Então, o direito tributário cobra, organiza todo o procedimento, enquanto o direito financeiro, esses valores já estarão em cofres públicos e ele vai organizar, ele vai direcionar a aplicação dos recursos arrecadados com o IPTU. Então, são ramos diferentes, mas que têm as suas importâncias e que têm uma conexidade, porque se eu preciso das receitas, enquanto o direito tributário organiza, eu preciso direcionar aos entes federativos a forma correta de aplicação desses valores arrecadados. E aí entra o direito financeiro neste contexto. Só se em algum momento vocês quiserem tirar alguma dúvida, quiserem fazer alguma participação, sinta-se à vontade, tá ok? Qual a definição de tributo? E aqui é a primeira lição que nós trazemos para vocês pela sua importância. Nós temos uma definição legal, pessoal. O que é uma definição legal? É aquela que eu posso retirar do texto da lei. E o artigo 3º do Código Tributário Nacional, ele vai definir tributo da seguinte forma. Tributo é o quê? É toda prestação pecuniária compulsória em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Professor, parece tão complexa a definição de tributos, e para a gente trazer a compreensão de forma mais detalhada, nós podemos retirar alguns elementos essenciais dessa definição e, a partir dela, conseguir apresentar para vocês qual é a ideia central dessa definição. Por que tributo é uma prestação pecuniária? Porque nós temos que pagar em valores ou moeda cuja nela possa se exprimir. Então, quando nós falamos de tributo, nós já sabemos que é alguma parte do valor do nosso salário, do nosso rendimento, do nosso ganho mensal que a gente vai ter que repassar para o Estado. Então, é uma prestação pecuniária nesse sentido. Obrigatória, ou ainda nós podemos ver a expressão compulsória. O que é uma obrigação compulsória? Por que o tributo é algo compulsório? Nós, enquanto cidadãos, enquanto contribuintes, nós não temos a liberdade, a facultatividade de pagar ou não os nossos tributos. Adquirir um carro, obrigatoriamente, todos os anos eu vou ter que fazer o quê? Pagar o IPVA. Então, há essa obrigatoriedade, é uma cobrança compulsória. Nós não podemos nos negar, porque quando nós não pagamos, nós verificamos o quê? Teria as nossas punições, teria as consequências
pelo não cumprimento dessa obrigação tributária obrigatória, instituída por lei. Uma das características interessantes de tributo: todos os tributos precisam serem instituídos ou criados por leis. E aí nós vamos fazer uma remissão ao Poder Legislativo. Significa dizer que o Poder Legislativo, na esfera federal, na esfera estadual ou na esfera municipal, eles precisarão criar uma lei para que seja possível a cobrança de um determinado tributo. Eu só posso cobrar IPTU em um determinado município se o Poder Legislativo Municipal elaborar essa lei, criar as normas, criar o direcionamento. Então, é importante essa característica da obrigatoriedade da lei para que esse tributo possa ser recolhido. Não é multa. Por que que não é multa? Porque nós pagamos o tributo por obrigatoriedade. Não é porque nós cometemos um ato ilícito, não é uma sanção por ato ilícito. Qual é o significado dessa expressão ilícito? No direito, ele significa para nós: eu cometo um ato ilícito quando eu faço algo que diz respeito à lei. Olha o Código de Trânsito Nacional. Ele vai trazer algumas regras. Quando nós descumprimos essas regras, quando nós cometemos um ato ilícito, qual a consequência? O pagamento da multa. E aí eu não posso compreender que o pagamento do tributo é uma punição. Não é. O pagamento do tributo é uma contribuição que o cidadão precisa compartilhar com o Estado para que ele possa desenvolver as suas atividades. E é uma cobrança vinculada porque eu tenho todo um procedimento, eu tenho toda a geração de documentos, de boletos, para que ele possa ser passível de ter a sua cobrança. Então, só para a gente não esquecer, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Exemplo: quando o cidadão paga o IPTU, o pagamento é obrigatório, está previsto em uma lei municipal, não decorre de nenhuma infração, não decorre de nenhum ato ilícito, e o município deve realizar sua cobrança. Então, há uma obrigatoriedade do município realizar a sua cobrança. Por exemplo, quando um determinado município ele não faz a cobrança do IPTU, o Tribunal de Contas vai considerar que houve omissão de receita, houve omissão de arrecadação de receita. E, normalmente, os tribunais de contas eles fazem uma notificação a esse município para que eles possam obedecer essa regra da cobrança dos tributos, no caso IPTU, como nós colocamos como exemplo. Então, o conceito de tributo tem toda essa importância para nós. A estrutura constitucional da tributação. Onde que nós vamos encontrar a fonte do direito tributário? E aqui eu apresento para vocês os dois maiores instrumentos que nós teremos que analisar, que estudar, que conhecer para o desenvolvimento das nossas atividades diárias. A primeira dela, não menos importante, a Constituição Federal. Ela está no ápice do ordenamento jurídico brasileiro, ela tem a sua supremacia sobre as demais normas do ordenamento jurídico brasileiro, significa dizer que ela vai prevalecer, ela vai se sobrepor sobre qualquer outra norma legal que nós tivermos. E o que a Constituição Federal nos relaciona aos tributos? Especificamente no artigo 145 da Constituição Federal, vai determinar ou vai dar a competência para que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios possam instituir impostos, taxas, contribuições de melhoria. No mesmo formato, ou revalidando essa regra, o artigo 2º do Código Tributário Nacional traz a seguinte informação para nós. O sistema tributário nacional ele é regido pelo disposto na Emenda Constitucional número 18 de dezembro de 1965, em leis complementares, em resoluções do Senado Federal e nos limites das respectivas competências em leis federais, estaduais e municipais. Ou seja, desde 1965,
há obrigatoriedade do pagamento desses tributos. É interessante que, de acordo com o Código Tributário Nacional, eu só teria esses 3 tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Nós tivemos uma revolução no direito tributário quando entrou em vigor, em 5 de outubro de 1988, pessoal, a nossa Constituição Federal. Porque além dos 3 que já estava referendado pelo nosso Código Tributário Nacional, ela vai acrescentar o empréstimo compulsório e as contribuições sociais. Então, passa de ser 3 e começa a ser cobrado 5 tributos de acordo com o texto da Constituição Federal. Fontes do direito tributário. E o que são fontes? É importante a gente fazer essa compreensão. Já dizia um grande estudioso do direito que fontes é o nascedouro de alguma coisa. E aí ele nos faz a remissão da nascedouro de um rio. A importância de conhecer a nascente de um rio para fazer a sua preservação. Então, conhecer as fontes do direito tributário significa dizer de onde nós vamos encontrar as fontes, onde que nós vamos encontrar as informações. E as fontes do direito tributário, elas correspondem aos instrumentos normativos que criam, disciplinam, interpretam e complementam as regras de tributação no ordenamento jurídico brasileiro. Qual a importância das fontes do direito tributário, pessoal? Elas estabelecem os limites de atuação do Estado e garantem segurança jurídica aos contribuintes. E vamos para a nossa primeira fonte, Constituição Federal de 1988. É a fonte suprema do direito tributário e é na Constituição que nós vamos encontrar as seguintes definições. Sistema Tributário Nacional, que é a organização desses 5 tributos passíveis de serem cobrados pelos entes federativos, as competências tributárias dos entes federativos, vai determinar o que é de competência da União, de que é competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, vai determinar quais serão os tributos de cada um desses entes. E aí nós temos uma aula específica, posteriormente, para apresentar e analisar com vocês as espécies tributárias existentes no Brasil. Os princípios constitucionais tributários e as limitações ao poder de tributar. E essa parte é interessante. O Estado, os entes federativos, eles não podem tributar como bem entenderem. Nós vamos ter as alíquotas mínimas ou alíquotas máximas. Então, eles podem ter a liberdade, até ter a autonomia financeira de decidir. Mas existem limitações. E essas limitações são impostas por quem? Pela Constituição Federal. Olha uma coisa interessante. Os templos religiosos dos municípios, localizados nos territórios dos municípios, eles não poderão ser tributados. E isso por quê? Porque há essas limitações ao poder de tributar em nome de toda a importância e da garantia de um direito de garantia fundamental, que é essa liberdade religiosa que nós temos, inserida lá no texto 5, no artigo 5º, e em um dos incisos da Constituição Federal. Então, há essa limitação. E tanto como é importante conhecermos as regras, nós também precisamos compreender e conhecer onde que existem essas limitações ao poder de tributar. Segunda norma, o Código Tributário Nacional. A segunda fonte mais importante. É uma lei número 5.172 de 66. Essa lei é interessante. Quando ela foi elaborada e aprovada com status de lei ordinária. Só que a Constituição entrou em vigor de 88 e ela diz o seguinte, olha, para trabalhar, para tratar de assunto de direito tributário, eu preciso de uma lei complementar. E aí nós tínhamos um problema, porque o Código Tributário não tinha status de lei complementar, tinha um status de quê? De lei ordinária. O que a gente faz no direito? A gente faz uma transmudação, de certa forma. Aquela lei que era ordinária, ela foi recepcionada pela Constituição com status de lei complementar. E qual a importância do Código Tributário para nós? Estabelece normas gerais de direito tributário, conceitua tributo e suas espécies,
disciplina e obrigação, crédito tributário, processo da administração tributária. Então, é uma fonte importantíssima para o estudo do direito tributário. Existem leis complementares que vão regulamentar matérias específicas. Nós temos leis que vão organizar os COFINS, nós temos leis que vão organizar a instituição da taxa de iluminação pública. Então, tenho leis complementares para matérias específicas. Vai definir os conflitos de competência entre entes federativos. Aí eu tenho um determinado tributo, imposto territorial rural. Eu preciso saber quem é o ente federativo que vai fazer essa cobrança. As leis complementares vai deixar bem claro que quem vai fazer a cobrança do ITR, esse imposto territorial rural, é a União. Então, essas leis complementares vão nos auxiliar também. E definição dos fatos geradores e contribuintes de determinados tributos. É interessante que a lei precisa definir as hipóteses de incidência. E o que é a hipótese de incidência? Olha, cidadão, se você realizar essa atividade, nesse momento nasce a sua obrigação do pagamento compulsório de determinado tributo. Vou em um determinado estabelecimento comercial e faço a compra de um notebook. Isso foi a hipótese de incidência. O fato gerador da compra do notebook vai dar ensejo a cobrança de qual tributo, pessoal? E o tributo sobre produtos industrializados. Então, as leis complementares vão trazer essas regras, vão trazer essas orientações para nós. As leis ordinárias, que têm uma forma mais simples de tratar alguns assuntos do direito tributário, e cada município, por exemplo, precisa organizar a sua lei IPTU, a lei do ISS, do ICMS, a lei do IPVA. Lembra do princípio da legalidade? Muito comum no direito. Pelo princípio da legalidade, eu vou entender que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude do direito, senão em virtude da lei. Para o direito tributário é da mesma forma. Qualquer espécie tributária, ela só pode ser criada mediante a instituição de uma lei. É tanto que eu tenho um caminho a ser seguido. Quero criar um determinado tributo, o que o município vai fazer? Vai ter que criar essa legislação específica. Então, as leis ordinárias, ela tem um processo de votação e aprovação mais simples do que as leis complementares. Não existe hierarquia de uma ser mais importante que a outra, mas existem essas possibilidades do seu uso dependendo da complexidade do assunto a ser tratado. E as medidas provisórias. Muito se fala nas medidas provisórias no direito tributário. O que é a medida provisória? É uma prerrogativa exclusiva dos chefes de Estado, e aqui eu vou relacionar ao presidente da República, que vai editar uma medida provisória. E para a edição de medida provisória, ele tem que estar diante de dois requisitos. Ele tem que justificar a sua relevância e a urgência. Eu não posso pedir para elaborar uma legislação, porque o processo de elaboração, discussão e aprovação de uma lei pode levar meses. E, às vezes, a urgência para tratar daquele determinado assunto, para atingir o interesse da sociedade, traz a possibilidade do presidente da República utilizar-se dessas medidas provisórias. Então, precisa entender medida provisória. É um ato normativo editado pelo presidente da República, obedecendo esses dois requisitos, relevância e urgência. E o que as medidas provisórias podem tratar no direito tributário? E aí nós vamos verificar que elas podem instituir ou majorar tributos, aumentar tributos ou criar tributos, observar das limitações constitucionais, especialmente os princípios da legalidade e os princípios da interioridade. O princípio da legalidade vai dizer que, mesmo utilizando-se de uma medida provisória, o chefe do Poder Executivo precisa analisar todo o ordenamento jurídico brasileiro. Ele não pode, nesse ato de edição de uma determinada medida provisória, pessoal, extrapolar as suas competências. E o princípio da anterioridade. Imaginemos nós acordarmos amanhã às 8 horas da manhã
e temos um novo tributo criado para que nós sejamos obrigados a pagar nos dias seguintes. Pelo princípio da anterioridade, significa dizer o tributo que for criado no exercício de 2026, como regra, ele só poderá ser cobrado no exercício seguinte, em 2027. Isso para quê? Eu preciso, enquanto cidadão, ter segurança jurídica. Eu não posso, a todo e qualquer momento, ser surpreendido pelo fisco com a cobrança de um novo tributo, de um novo imposto, de uma nova taxa. Então, essa anterioridade significa justamente nesse sentido. E quando ela não for possível de ser cobrada só no exercício posterior, no mínimo, há um princípio nonagesmal que vai dizer que eu preciso, da data que criou-se tributo, aguardar um período de 90 dias para que o contribuinte possa ser obrigado a fazer este pagamento. Olha a importância do estudo do direito tributário para a aplicação prática na nossa pós, que tenta fazer essa conexão entre o exercício da competência ou dos próprios escritórios de contabilidade, utilizando-se dessas regras. E essa regra é interessante, não só para os contadores, mas gestores públicos, administradores e principalmente nós enquanto cidadãos. Então, é um leque muito amplo de pessoas ou de sujeitos que precisam adequar-se a essas normas do sistema tributário nacional. As normas complementares, previstas no artigo 100 do Código Tributário Nacional, ela vai servir para trazer decretos regulamentares, instruções normativas, portarias, soluções de consulta e atos administrativos expedidos pelas autoridades fiscais. Lembrando que nós estamos falando de quê, pessoal? Das fontes do direito tributário. Elas podem ser encontradas no texto da Constituição, no Código Tributário Nacional, em leis complementares, em leis ordinárias e até mesmo em medidas provisórias. Esqueci de falar uma coisa interessante sobre as medidas provisórias, pessoal. Ela tem força de lei, conforme o texto da Constituição. Professor, o que significa isso para a gente? Que ela não foi elaborada pelo Poder Legislativo, mas ela equipara-se a uma lei. E aí significa dizer na prática, eu posso criar, eu posso cobrar um determinado tributo a partir de uma medida provisória. Posso fazer essa majoração de tributos quando ele já existe. Isso significa dizer que, na exceção, o chefe do Poder Executivo poderá utilizar-se dessa prerrogativa, aquilo que nós chamamos do exercício de uma função atípica. A legislação, que seria específica do Poder Legislativo, quando nós vimos a incidência das medidas provisórias com essa característica de lei, ela traz essa excepcionalidade. Mais um aspecto interessante das medidas provisórias, não só no direito tributário, mas em qualquer área. Se elas não são lei na sua essência, elas não podem ter um prazo indeterminado. E aí a Constituição orienta que as medidas provisórias elas terão vigência de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Significa dizer que a vida útil de uma medida provisória, no contexto das matérias de direito tributário, elas só valerão no máximo por 120 dias. E o que acontece ao término desse prazo com essas medidas provisórias relacionadas a uma determinada matéria no direito tributário? Elas precisam ser convertidas em leis. Ou seja, o presidente da República encaminha o texto dessa medida provisória para o Poder Legislativo e eles fazem a aprovação ou não. Aprovando-se aquilo que, no primeiro momento, era tratado em medida provisória de forma provisória, por esses 120 dias, passa a ter um caráter definitivo. Mas é uma questão interessante sobre a existência das medidas provisórias. Existem hierarquias de leis? Essas fontes têm uma mais importante do que a outra? E aí nós vamos entender que sim. O ordenamento jurídico brasileiro ele tem uma escala, ele tem uma pirâmide, onde no ápice dessa pirâmide nós vamos ter a norma mais importante, a norma suprema, que tem uma supremacia sobre todas as demais. Que norma é essa? A nossa Constituição Federal.
No sistema tributário, as normas da Constituição tributária, ela deve ser organizada, elas devem ser seguidas. E logo abaixo da Constituição Federal nós encontramos quem? As leis complementares. E aí, como exemplo de uma das leis complementares mais importantes que nós temos nessa legislação tributária é o Código Tributário Nacional. Abaixo deles, leis ordinárias e medidas provisórias. Mais abaixo, os decretos regulamentares. E mais abaixo, nós temos, na base da pirâmide, nós teríamos as normas complementares administrativas. Então, esse é o esquema em relação das fontes do direito tributário que nós temos para analisar. Reflexão. Toda cobrança tributária legítima, pessoal, ela deve possuir fundamento em uma norma válida dentro dessa estrutura hierárquica em observância ao princípio da legalidade tributária. O princípio da legalidade tributária vai dizer que todo tributo precisa ser criado, precisa ser instituído por lei. E aí que fica essa reflexão. E olha o conjunto de normas que nós temos nesse esquema hierárquico, para que os entes federativos, dependendo da urgência, dependendo da necessidade, dependendo da matéria, ter que seguir alguma dessas normas que nós acabamos de apresentar, alguma dessas fontes que nós acabamos de estudar como fontes importantes da legislação tributária. Constituição Federal e tributação. E aí eu poderia perguntar para vocês qual a importância da nossa Constituição Federal. Ela define competências tributárias, limitações ao poder de tributar, princípios tributários e espécies tributárias. Então, no contexto geral, nós podemos ter esse resumo. Código Tributário Nacional, a Lei 5.172 de 1966. Quais suas funções? Vou apresentar as normas gerais tributárias, alguns conceitos fundamentais. O primeiro dele nós já até fizemos leitura agora há pouco. A definição de tributo, que nós retiramos lá do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Vai definir as obrigações tributárias e as espécies de crédito tributário que nós teremos. As leis complementares, qual a sua finalidade? Regulamentar matérias determinadas pela Constituição. E aí, se a Constituição diz que uma determinada legislação ela precisa seguir esse parâmetro da lei complementar, nós precisamos obedecer esse mandamento constitucional. Normas gerais tributárias, conflito de competência e limitações constitucionais. Se nós estivermos diante desse grupo de matérias ou de assunto, nós teremos, seguindo essa norma constitucional, de tratar esse conteúdo a partir de uma lei complementar. Leis ordinárias, função de instituir e disciplinar os tributos, dentro da competência de cada ente federativo, o IPTU na competência dos municípios, o ISS na competência dos municípios, o IPVA na competência dos estados. Então, nós temos essas características quando falamos das fontes do direito. Decretos, mais um instrumento legal, são atos normativos editados pelo Poder Executivo, a finalidade regulamentar e detalhar a aplicação das leis tributárias. Eles não podem criar, majorar ou extinguir tributos. E isso em virtude de quê, pessoal? Do princípio da legalidade. Somente lei cria, majora, pode extinguir esses tributos. Deve respeitar os limites estabelecidos pela lei, pela Constituição Federal. Facilitam a execução e a fiscalização das normas tributárias e possuem um caráter complementar, subordinado à legislação tributária. Então, eu tenho Constituição, tenho a legislação e tenho os decretos como forma de complementar determinado assunto em direito tributário. Qual a fundamentação legal para a existência dos decretos? O artigo 99 do CTN, que vai dizer o seguinte: determina que o conteúdo e o alcance dos decretos, o artigo 99, são limitados estritamente pela lei que os fundamenta. Em resumo, um decreto regulamentar não pode criar, extinguir, majorar ou reduzir tributos, nem inovar na ordem jurídica, indo além do que a própria lei estabelece. Eles vão explicar, eles vão detalhar,
eles vão direcionar o que eu devo fazer para a arrecadação de um determinado tributo, para conseguir uma receita tributária, mas eles não podem nem criar e extinguir tributo, porque, mais uma vez, isso só poderá ser feito utilizando-se do princípio da legalidade. Todos esses tributos, eles precisam ser criados, majorados por uma lei. Aos decretos regulamentador do imposto sobre produtos industrializados. Ele não cria, mas ele vai detalhar os procedimentos da arrecadação. Ele não cria, mas ele vai definir as obrigações acessórias. Ele não cria esse imposto, mas ele estabelece regras operacionais para a aplicação da lei. Os decretos vão servir para ajudar, para regulamentar a formalização daquela atividade, para que aquele tributo seja arrecadado com uma maior agilidade. O decreto não possui competência para inovar na ordem jurídica tributária. Destaque. Vou repetir mais uma vez, pessoal. O decreto não possui competência para inovar na ordem jurídica tributária. Só pode inovar uma lei, só pode criar um novo tributo, uma lei, e desde que autorizado pelo texto da Constituição. E qual seria a sua função principal? A função principal dos decretos? Dar efetividade às disposições legais já existentes, em observância ao princípio da legalidade tributária, como nós já mencionávamos anteriormente. E o último tópico da nossa aula de introdução seria a interpretação da legislação tributária. Qual a importância de interpretar? Isso vai ajudar no nosso dia a dia, isso vai dar a aplicação prática dessa legislação, a aplicação prática dos princípios, quando nós conhecemos as regras de interpretação. A interpretação da legislação tributária consiste em quê? Na atividade de identificar o verdadeiro significado, alcance e finalidade da norma jurídica, possibilitando sua correta aplicação aos casos concretos. A interpretação significa conseguir compreender o que o legislador quis trazer com essa norma, o que o legislador quis trazer com essa regra, qual é a forma correta de aplicar essa definição ou essa norma legal. Então, a interpretação da legislação tributária ele teria essa finalidade de conhecer a norma, de conhecer a sua finalidade, facilitando a sua aplicação aos casos concretos. Qual o objetivo da interpretação da legislação tributária? Compreender o conteúdo da norma tributária. Quantas vezes nós fazemos a leitura de um determinado artigo e nós temos que refazer a leitura novamente, parece que não ficou nada de compreensível. Então, essa forma de interpretação ela vai nos analisar a compreender o conteúdo. Determinar o alcance da norma, da obrigação tributária, quem serão os sujeitos que vão pagar determinados impostos. Então, essa interpretação traz algumas respostas para nós. Garantir segurança jurídica ao contribuinte e à administração pública e solucionar dúvidas decorrentes da aplicação da lei. Os métodos de interpretação. Interpretação literal ou gramatical. Olha que a gente vai utilizar algum deles, ou todos eles, para a gente poder compreender essas normas do direito tributário. O primeiro método de interpretação. Interpretação literal ou gramatical. Lembra daquela expressão? É a letra da lei? Eu vou interpretar a palavra sem nenhuma amplitude, do jeito que ela está? Casa, é só onde tem uma família e nenhum outro lugar possa ser considerado como casa. Contribuinte é só esse número quantitativo de pessoas e eu não posso acrescer mais ninguém nesse rol de contribuinte. Isso porque analisa o significado das palavras utilizadas pelo legislador. Exemplo, interpretação das hipóteses de isenção tributária prevista expressamente em lei. Por que nós podemos utilizar esse mecanismo de interpretação literal gramatical? O artigo 111 do Código Tributário Nacional vai trazer essa regra para a gente. Segundo método de interpretação da legislação tributária, interpretação sistemática. Aqui é interessante, eu já não deixo mais de usar apenas uma palavra fria da lei como uma forma de conseguir analisar a sua aplicação. Na interpretação sistemática, o que é que acontece, pessoal? A norma, aquela regra, é analisada em conjunto com todo o ordenamento jurídico, especialmente com a Constituição Federal
e o Código Tributário Nacional. Objetivo: evitar contradições entre as normas. Olha um exemplo prático dessa interpretação sistemática. O Código Tributário Nacional dizia o que para nós? Que eu só tinha 3 tributos: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. A Constituição diz que eu poderia ter mais 2 espécies tributárias: os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. Nessa interpretação sistemática, eu junto Constituição e Código Tributário para entender que eu tenho 5 tributos existentes, reconhecido pelo STF e reconhecido pela doutrina majoritária na área do direito tributário. Então, essa interpretação sistemática do direito como um todo, ela é importante, porque ela vai facilitar a aplicação prática das normas do sistema tributário nacional. Existe mais algum mecanismo, professor? Existe. Interpretação histórica. Busque compreender a intenção do legislador no momento da elaboração da norma. E aí, na interpretação histórica, eu vou dizer, lembra qual foi a data do Código Tributário Nacional? 1965, 1966. E aí eu vou analisar esse contexto histórico e vou tentar compreender o contexto político, o contexto econômico, debate legislativo e a exposição dos motivos. Quando eu vou analisar, numa interpretação histórica, as regras que estão no texto da Constituição de 88, eu vou analisar todo o processo que acontecia antes da promulgação e aprovação da nossa Constituição. Então, essa interpretação histórica, ela serve para a gente entender como era e o porquê que a gente tem essas regras nos dias atuais. Interpretação teleológica, esse nome é interessante, mas qual o significado dele, professor? Procura identificar a finalidade social e jurídica da norma tributária. Então, a finalidade teleológica vai dizer o seguinte: qual a finalidade jurídica da arrecadação de tributos? Nós vamos verificar que, em contrapartida, por exemplo, os entes federativos precisam prestar aquele serviço, precisam cuidar dos seus habitantes, cada um dos entes federativos. E a pergunta central dessa interpretação teológica, que busca identificar essa finalidade social e jurídica, qual é? Qual o objetivo o legislador pretendeu alcançar com a criação da norma? E a importância da interpretação tributária, pessoal: evitar arbitrariedades fiscais, promover justiça tributária, garantir a efetividade dos princípios constitucionais e possibilitar a correta aplicação da legislação. E faz, por exemplo, remissão a esse aspecto: promover justiça tributária. Todas as pessoas pagam o mesmo valor em todos os impostos, em todos os tributos, e nós verificamos que, dependendo da capacidade econômica, uns poderão pagar o maior valor e outros o menor valor. O indivíduo que tem um imóvel no centro da cidade, que ele vai ter que recolher o pagamento do IPTU para o município, imaginamos nós se ele vai pagar o mesmo valor, aquele indivíduo que mora num bairro distante, que não tem tantas obras públicas e que não tem tanto beneficiamento por parte da administração pública. Então, pagar de acordo com sua capacidade econômica talvez seja uma forma de promover essa justiça tributária. E a norma tributária ainda vai trazer a hipótese que um determinado bairro poderá estar isento do pagamento de IPTU. Ainda não tem uma estrutura elétrica, não tem uma estrutura de esgoto, e mesmo assim eu vou trazer a obrigatoriedade para aquele cidadão fazer o pagamento do IPTU, e aí essa justiça tributária, às vezes, funciona nas hipóteses de isenção, de cobrança, ou até mesmo de imunidades tributárias que nós encontraremos no texto da Constituição Federal. Onde que nós encontramos o direito tributário, pessoal? No nosso dia a dia. Em todas as atividades relacionadas à comercialização, como compras em supermercados, lá no posto de combustível, nós temos a CID combustível. Quando nós pagamos energia elétrica, vai estar lá a nossa taxa de iluminação, até nos serviços bancários, não é, pessoal? Nas operações imobiliárias. Ah, comprei uma casa e eu preciso transferir para o meu nome. Ah, você vai ter que pagar o ITCMD. E nas atividades empresariais.
E os tributos, eles são importantes. Por quê, pessoal? Porque através deles há possibilidade dos entes da administração pública colocar à disposição das pessoas políticas públicas e serviços essenciais para a sociedade, como educação, como saúde, como segurança, como infraestrutura, como eu já colocava anteriormente, efetivação dos direitos sociais encontrado lá no texto da nossa Constituição Federal. Então, nós temos o direito tributário no nosso dia a dia, em várias ações. Hoje, com certeza, quando eu coloquei o exemplo do direito tributário no cotidiano, você deve ter passado realização alguma ação tributária que seja o fato gerador para a cobrança de um determinado tributo por um ente específico, a partir do princípio da legalidade e a partir dessa competência tributária. Quais os desafios do sistema tributário brasileiro? Os nossos principais problemas. Há uma complexidade enorme, entender o fisco. Eu compreendo, eu verifico que os profissionais da contabilidade no seu dia a dia têm uma necessidade constante de estudo, de aperfeiçoamento, de buscar conhecimento de qual a regra que tá em vigor, de qual a regulamentação que foi aprovada, anunciada recentemente. Segundo, elevada carga tributária. E é muito interessante quando a gente vê aquele cronômetro tributário que vai dizer que de grande parte dos dias que a gente trabalha simplesmente para pagar essa carga tributária. Insegurança jurídica, a gente verifica os valores por esses processos, trazendo uma insegurança, trazendo alteração na nossa vida. É só a gente imaginar e relembrar que recentemente essa insegurança jurídica pode ser observada no preço da gasolina. Então, incidir uma nova tributação, um aumento dos impostos sobre esses produtos e mercadorias, e aí quem vai pagar a conta? O contribuinte. Então, essa segurança jurídica é algo que a gente verifica com muita frequência e como um dos principais problemas do sistema tributário brasileiro. Multiplicidade de obrigações acessórias e ainda litigiosidade fiscal. Então, quando a gente não paga, quando a gente não efetiva essa obrigação legal, nós temos inscrição na dívida ativa, execução fiscal. Então, a gente tem vários parâmetros que vão trazer esse litígio fiscal, ou seja, essa cobrança pelo não cumprimento do pagamento de alguns tributos. Dados relevantes, e aí nós já falávamos por que nós temos esse desafio. O Brasil possui um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, exigindo constante atualização dos profissionais da área. E aí, no início da aula, a gente já fazia um adendo também sobre a importância de estudar o direito tributário brasileiro, a importância de conhecer a legislação tributária, porque é muito complexa essas regras de arrecadação tributária. Eu imagino que todas as vezes que a gente estiver diante de imposto de renda alterada, nós vamos ter lá que se adaptar. Recentemente, o que teve? Alteração de cobrança. Então, a gente vai verificar que Ok, voltou aqui já. Só o áudio, tá, professor? voltou? Ok, voltou. Okay. Então, são os principais problemas que a gente tem no sistema tributário brasileiro. A importância do direito tributário, eu quis fazer essa conexão pelo texto da nossa pós, ou pela essência da nossa pós, né? A importância desse estudo em diversas áreas e a importância do estudo do direito tributário para o advogado. Talvez tem várias pessoas que em algum momento já estudou o direito, esteja participando da nossa pós, consultoria jurídica tributária, planejamento tributário, contencioso administrativo e judicial. Tem os colegas advogados que atuam especificamente na consultoria na área tributária
para a sociedade, para o contexto geral. Relevância profissional para o contador, apuração de tributos, compliance fiscal, gestão tributária. Então, imagino que essa pós vai agregar muito os conhecimentos que a gente já começou a trabalhar na primeira disciplina, nós conseguimos acrescentar na aula de hoje sobre a importância do estudo do direito tributário e a relevância em cada uma dessas áreas de atuação. Relevância profissional para o administrador ou para o gestor público, que vai ter uma maior ciência na tomada de decisões estratégicas, redução de riscos fiscais por conhecer a legislação, por conhecer as regras e uma governança corporativa. A importância do estudo do direito tributário para os empresários, eu quis dar uma dedo especial, por que era relevante para a classe empresarial? Redução de custos tributários, vai trazer segurança jurídica, vai proporcionar decisões estratégicas, conformidade e reputação e vai verificar a questão da competitividade, porque as empresas que gerenciam seus tributos, elas ganham em competitividade e aumentam a sua lucratividade. Eu lembro que uma aluna da graduação, lá no curso de Ciências Contábeis, professora Paula, ela fazia uma análise da mortandade das empresas. Por que as empresas não perduravam por muito tempo? E aí essa falta de conhecimento, essa falta de entender que o patrimônio da empresa não pode se misturar com o patrimônio pessoal do empresário individual, era uma das grandes consequências dessa mortandade em 2, 3 anos. Então, conhecer essas regras para todas essas profissões vai ser um diferencial. E a importância da nossa pós, ela já está justamente nesse guido de agregar valores, de agregar informações, de agregar conhecimento, para que no dia a dia, como nós vimos anteriormente, o tributário está, querendo ou não, o direito tributário ele está inserido no nosso cotidiano, mas que essas regras ela possam servir de base, de orientação mais equilibrada, mais estratégica, em qualquer uma das áreas de atuação dos nossos alunos. Conexão com a reforma tributária, e aqui é um parâmetro interessante, houve uma emenda constitucional número 132 em 2023, que promoveu profundas alterações no sistema tributário nacional. Por que eu trouxe essa regra já nessa parte introdutória da nossa aula? Porque o sistema tributário nacional ele teve esse acréscimo com essa emenda constitucional, com a criação do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, o CBS, Contribuições sobre Bens e Serviços, Imposto Seletivo. Quando nós falávamos anteriormente que o sistema tributário brasileiro ele é complexo e ele tem uma carga tributária altíssima, quando a gente pensa que não poderia ter mais, vem em 2023 a criação nessa reforma tributária de mais esses tributos. Reflexão, compreender os fundamentos do direito tributário é indispensável para atender às mudanças promovidas pela reforma tributária. Para a gente finalizar, uma mensagem final para a nossa aula, direito tributário, nessa aula de introdução ao direito tributário e à legislação tributária. Ele deve ser compreendido Só mais um minutinho, caiu de novo, tá? Do professor. Ok, ele voltou agora. Eu acho que é só a oscilação da internet, pessoal. Mas o direito tributário é um instrumento fundamental para a manutenção do Estado e para a concretização das políticas públicas. Conhecer seus fundamentos é essencial para a atuação crítica, técnica e estratégica dos profissionais do direito e da contabilidade. A referência que nós utilizamos para a nossa aula, e aqui eu apresento para vocês todo o material que está organizado lá na plataforma. Temos o roteiro da aula, na sequência tem o material base, um capítulo de livro selecionado, organizado para que vocês também tivessem acesso à doutrina. Na sequência, o material complementar, os slides que eu apresentei em sala também estão compartilhados com vocês, para que vocês possam ter acesso, rever a aula, rever o material e possam conhecer de forma mais prática
esses conhecimentos básicos do direito tributário. Para essa parte final, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, sinta-se à vontade, pessoal, antes da gente finalizar. Professora Paula, se ainda precisar passar algum aviso para a turma, algum comentário, orientação. Primeiro, agradecer, professor Elton, né, pela sua contribuição aqui novamente na pós-graduação. Falar para os alunos que, devido a nosso tempo curto em relação à primeira disciplina para essa segunda, né, por causa da entrada de alunos, o quarto encontro do professor ela vai ser na terça-feira que vem, né, professor, às 19 horas. O link é o mesmo, né, as tutoras automaticamente vão colocar os avisos lá na sua turma, né, professor Elton, até porque a disciplina é dividida em 4 turmas, né, mas é o mesmo conteúdo, é replicado, é só para facilitar o acompanhamento dos alunos, porque nós somos 4 tutoras. E aí o aluno já está liberado para fazer a atividade final, já está lá, porém, né, o professor, ele tem a aula, as outras 2 aulas já estão gravadas lá no AVA, essa aqui a gente vai subir até amanhã, mais tardar de manhã. Ela fica no material base, tá, pessoal? Da unidade 1, essa aula, quando a gente transformar no YouTube. E da unidade 4 será na terça-feira, porque a unidade 3 e a unidade 2 e a 3, ela já está lá lançada, todo o conteúdo, a aula gravada, já está lá tudo certinho. A unidade 4 será na terça-feira, às 19 horas, e que também ela será gravada, né, e posteriormente lançada também lá no AVA. Reforçando que o cronograma da disciplina, pessoal, ele também já está no AVA. Então, lá o aluno consegue acompanhar qual é o dia da unidade 4, consegue acompanhar qual é o prazo, né, da atividade avaliativa e também, né, o prazo que as tutoras têm para poder lançar essa nota. Só reforçando que a aula é dia 30, unidade 4, né, ao vivo. Dia 10 é a atividade avaliativa, até dia 10 vocês têm para, né, finalizar essa atividade avaliativa, e as tutoras têm aí até dia 11 ou 12 para poder fazer o feedback, né, e entregar para vocês, tá bom? Acho que é isso, professor Elton. Se algum aluno tiver alguma pergunta, senão a gente pode, né, dar um tchauzinho por aqui. Pessoal, só uma informação importantíssima. A nossa disciplina, a nossa avaliação, ela vai estar inserida já no quarto encontro. Será um exercício com 10 questões de múltipla escolha, alternativa A, B, C e D, com a leitura do material e as aulas do encontro 2 e do encontro 3, vocês já poderão resolver a nossa atividade avaliativa. A professora Paula falou da preocupação com o prazo que a gente tem para concluir uma disciplina, para que o outro professor possa dar prosseguimento após. E pensando nisso hoje, eu apresento para vocês a primeira aula, mas a segunda aula já está disponível, a terceira aula já está disponível, com toda essa estrutura que eu mencionei com vocês, e que a leitura dos slides e a leitura e assistir as 2 aulas já vão ser o suficiente para que vocês possam resolver a nossa atividade. Porque do encontro 2, eu organizei 5 questões. Do encontro 3, eu também elaborei 5 questões. Então, o objetivo é que, a partir de agora, que vocês já tiverem esse momento inicial conosco, assistam as 2 aulas, aula 2 e aula 3, e estejam aptos a responderem às nossas atividades. Era a nossa orientação. Isso mesmo. Pessoal, e só reforçando mais uma coisa que eu esqueci, por que é importante vocês fazerem a atividade do prazo? Porque a gente só pode abrir uma outra disciplina depois que os alunos concluírem as atividades, porque a gente precisa lançar as notas, tá? É o sistema mesmo. Então, a gente pede, por gentileza, que não perca o prazo, né, da disciplina do professor Elton, das atividades, para que a gente possa dar continuidade no cronograma, né, dentro dos prazos, para poder liberar as notas para vocês e automaticamente, posteriormente, a gente já, né, começar a liberação da outra disciplina, tá bom? Então, boa noite a todos e nos encontramos que dia? Dia 30, às 19 horas, para o nosso quarto e último encontro da nossa disciplina. Obrigada. Boa noite a todos, até a próxima. Até a próxima.